Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Está tudo bem com vocês? Está, né? Boa noite, professor. Boa noite. Conforme combinado, nós vamos hoje terminar a discussão do caso clínico número 1. Nós já tivemos algumas aulas falando a respeito daquela parte inicial do caso clínico, né? E hoje nós vamos terminar o caso clínico falando questões a respeito das complicações, a conduta, né? E também a evolução do doente. A tela com vocês aqui. Vamos lá. O caso clínico é esse aqui. Vocês estão vendo os slides? Não, né? Sim. Nós exploramos ali até o primeiro, o segundo parágrafo, né? E aí a gente terminou ali na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa, moderada ao fundo de olho, teste de monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos em formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, velocidade de hemossedimentação de 102 milímetros por hora, iniciado o manejo para infecção de pé diabético, com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibiótico terapia empírica, com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando diminuição de sinais flogísticos locais, mas permanência do VHS elevado, maior que 120 milímetros por hora. Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações devido à impressão clínica de osteomielite, reforçado pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou no quinto pododáctilo hipossinal em T1 com brilho intenso, após a injeção do contraste. Daqui a pouquinho eu mostro a figura para vocês. Além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou escherichia sensível à ampicilina sulbactam. Na 4ª semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento de necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante, optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna, que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler, fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Neste momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, que foi veemente negado pelo paciente, corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, o paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição bolêmica, sendo iniciado na noradrenalina, apresentou piora progressiva do quadro, evoluindo com insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Então, essa é a evolução do doente, e nós vamos ver esse restante, né, da evolução do doente com discussão de alguns temas, né? O primeiro colocado no caso clínico, né? Dois itens importantes ali. A presença
a morbidade relacionada ao diabetes mellitus é uma consequência de dois fatos: doença macrovascular, que é a doença aterosclerótica, né? E a doença microvascular, caracterizada pela presença da retinopatia, nefropatia e neuropatia, né? O nosso doente apresenta essas anormalidades, né? Aqui, a retinopatia diabética, principal causa nos Estados Unidos, cegueira. O nosso paciente tinha ali no seu exame físico, né, a presença de retinopatia diabética. Aqui um slide mostrando que muitas vezes a retinopatia diabética precede o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então é importante o exame oftalmoscópico, que muitas vezes pode revelar ali a presença da retinopatia, né? Outro aspecto importante é que a retinopatia aumenta com o tempo de doença, né? Na medida em que o doente se trata, melhora o controle da glicemia, né? Mantém seus níveis de hemoglobina glicada dentro de uma faixa aceitável, você tende a adiar esse tipo de complicação. Aqui, falando como que a gente acompanha esse modelo de doente, mostrando que esses pacientes precisam ter uma avaliação oftalmológica anual, né? Veja lá em cima o título do slide: monitorização de pacientes com diabetes mellitus. Então, um exame oftalmológico anual. E também, apenas para ilustrar, a classificação da retinopatia diabética, não proliferativa, o nosso paciente ele tinha a retinopatia não proliferativa, né, ali de acordo com os graus, leve, moderada e severa, e aqui o exemplo da retinopatia diabética não proliferativa, o aparecimento no fundo de olho. Então, isso, obviamente, será revelado pelo colega da oftalmologia, que vai fazer o exame oftalmológico, né, e a recomendação é que os pacientes diabéticos sejam monitorados e tenham um exame oftalmológico anual, né? Naturalmente, se eles estão evoluindo com retinopatia, além do tratamento do diabetes propriamente dito, também temos o tratamento da retinopatia orientado pelo colega da oftalmologia. Uma outra questão a ser colocada também, como doença microvascular, é a nefropatia diabética, que muitas vezes se manifesta com o aumento da excreção de albumina, né, caracterizada pela microalbuminúria, né? A gente pode encontrar essa normalidade quando a gente avalia a excreção de proteína na urina, né, a dosagem de albumina, e caracterizando a microalbuminúria, né, principal causa de doença renal crônica. E, muitas vezes, esses doentes podem fazer uso de drogas, né, como inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio ou antagonistas dos receptores da angiotensina, que é o BRA, que poderiam ou teriam um papel de minimizar ali ou adiar a progressão da doença renal, da nefropatia diabética, como mostrado nesse slide, onde o uso de um inibidor da enzima de conversão do angiotensinogênio, como o captopril, adia a progressão da albuminúria, adia a progressão da doença renal em pacientes diabéticos. Uma outra questão a ser colocada também é a presença ou não, no nosso caso tem isso, né, da doença vascular periférica e a neuropatia no diabetes tipo 2. A principal causa nos Estados Unidos é a amputação não traumática. Quer dizer, a doença pode evoluir, como é o caso do nosso paciente, né? Pode evoluir com gravidade, com complicações, e levar o paciente ao óbito, né? E muitas vezes, como também foi colocado no nosso paciente, a gente já vai chegar nesse ponto de discussão, foi indicado a amputação que o paciente e a família do paciente não permitiram. Então, apenas dividindo, né? Eu posso ter os dois fatores colaborando para o pé diabético, tanto a doença vascular quanto a neuropatia. Em relação à neuropatia, ali o nosso paciente também tinha a presença da neuropatia,
é colocado ali vários fatores que podem contribuir para a patogênese da neuropatia diabética, né? Isso é apenas para ilustrar, né? Nós devemos sempre avaliar nos pacientes diabéticos que estão sendo avaliados por uma consulta a nível ambulatorial, né? Nosso paciente foi internado, mas eu estou me referindo também ao doente acompanhado a nível ambulatorial. Devem ser avaliados para a presença ou não da neuropatia diabética. E isso foi feito no nosso doente. Aqui está falando uma avaliação ali naquele slidezinho de monitorização do paciente diabético. Vejam lá, um exame dos pés compreensivo, quer dizer, em toda consulta que o paciente esteja ali fazendo para avaliar a possibilidade de neuropatia diabética. Ali, no nosso caso, está descrito ali no exame físico do paciente o teste para avaliar a sensação, né, de compressão nos pés, né, utilizando ali o teste chamado de Siemens-Weissenstein, aonde você tem uma compressão de um filamento, de um monofilamento de 10 gramas em regiões dos pés e avalia se o paciente está percebendo ou não a região que eu estou comprimindo. Se ele não está percebendo a região que eu estou comprimindo, isso é diagnóstico de neuropatia diabética. Então, esses pés devem ser avaliados e, naturalmente, se o paciente apresenta a neuropatia diabética, eles devem ser protegidos, né? Medidas preventivas em relação aos pés do paciente diabético. Se o paciente tem a neuropatia diabética, pode acontecer o que está descrito no nosso paciente, ele ter uma pequena lesão, uma solução de continuidade, ele não percebe a lesão porque ele não sente dor, né? Essa lesão ela progride e acaba evoluindo com infecção, estendendo e podendo levar o paciente ao óbito, como aconteceu no caso que está sendo descrito. Então, devemos avaliar os pés dos pacientes diabéticos, procurar fazer o diagnóstico da neuropatia diabética e medidas preventivas. Isso inclui evitar calçados que possam causar calosidades. Os calçados eles devem ser confortáveis e não levar a calos, porque o doente não percebe a formação do calo, exatamente por conta ali da neuropatia, e também, quando ocorre uma lesão, né, um ferimento, uma solução de continuidade, ele também não refere dor e essa lesão progride para uma forma grave da doença do pé diabético, como com áreas de necrose, né, exposição de tendão, como está colocado ali no nosso paciente. Então, isso é fundamental. Quem está acompanhando o paciente diabético tem que olhar as complicações macrovasculares e as complicações microvasculares. A gente está falando de retinopatia, nefropatia, neuropatia. Aqui o controle glicêmico, mostrando que um melhor controle glicêmico tende a prevenir o aparecimento da neuropatia diabética. Aqui um exemplo de uma lesão no pé, né, onde você tem a solução de continuidade, e essas lesões, muitas vezes, elas, digamos assim, elas demoram a cicatrizar, elas precisam de acompanhamento de uma equipe que possa cuidar de forma adequada desse tipo de lesão, né, fazer curativos, fazer desbridamentos, né, aplicação de determinados itens para cuidar dessa lesão, para que ela possa cicatrizar, e a cicatrização, muitas vezes, é muito demorada, é muito lenta, né? E nós devemos orientar os doentes para, digamos assim, ter esse tipo de acompanhamento. Algumas vezes, dentro do próprio hospital, você tem o que a gente chama de comissão de curativo, onde são profissionais, né? Pode ter médicos envolvidos também, muitas vezes são os colegas da cirurgia vascular que acompanham esses doentes, né? Porque eu já vou falar sobre a doença vascular, e fazem curativos com uma equipe treinada para poder cuidar disso, né? Aqui uma pergunta a ser feita, se quando a gente encontra esse tipo de lesão,
se tem, além da neuropatia, também a doença vascular. Quer dizer, eu posso ter os dois itens presentes. E o nosso paciente tinha a neuropatia mais a doença vascular, né? Voltando ao que eu já falei, essas duas possibilidades ali levam colocando isso no paciente diabético como a principal causa de amputação não traumática, né? Nós vamos examinar o nosso doente em relação à questão do aparelho cardiocirculatório e vamos examinar o doente para ver se os pulsos estão palpáveis, né? A amplitude dos pulsos, os isócronos, homólogos, né? E podemos complementar essa nossa avaliação pedindo para um colega da especialidade, normalmente quem faz esse exame é o colega da cirurgia vascular, da angiologia, um Doppler arterial. Esse Doppler arterial aqui é um artigo publicado sobre isso, né, que fala ali, organiza um fluxogramazinho para a gente atender esse modelo de paciente. Então, eu tenho lá pulsos palpáveis nos pés, né? Se eu tenho dúvida, né, eu devo fazer um Doppler, né? Esse Doppler, como eu estou mostrando aqui, é feito pelo colega da vascular, ele vai fazer o procedimento e vai nos classificar ali em relação à presença de obstrução ou não do fluxo arterial, né? Ali no nosso caso clínico, está escrito lá, foi feito um Doppler fluxometria que mostrou obstrução significativa de artéria, quer dizer, está escrito ali no caso clínico, né? Isso pode ser colocado pelo colega que está fazendo o exame como um exame normal, como exame com obstrução moderada, ou fluxo arterial, ou com obstrução severa. Se ele tem uma doença clinicamente significante, né, nós vamos encaminhar esse doente para a avaliação da cirurgia vascular. Pode, por exemplo, o paciente ter necessidade de colocar um stent ou fazer um bypass ali para tratar a obstrução vascular. Se for vaso pequeno, né, distal, isso fica complicado ser feito, né? A outra opção é se o doente não tem, no eco, no Doppler arterial, desculpa, se ele não tem uma obstrução clinicamente significativa, né? Mas ele pode ter sinais de infecção severa, de celulite, osteomielite, como é o caso do nosso doente, né? Aí vai ser feito o desbridamento, o uso de antimicrobianos e o cuidado ali das lesões, fazendo com que o doente possa tentar resolver essa questão, naturalmente, com acompanhamento do colega da cirurgia vascular. Uma outra questão a ser colocada, como está ali no caso clínico, né? 21 mil leucócitos, proteína C reativa de 129, velocidade de hemossedimentação de 102 milímetros por hora. Então, vou interromper aqui só para perguntar a vocês. Alguma dúvida do que eu falei até agora? Alguma pergunta? O senhor poderia voltar naquele slide do exame para diagnóstico de neuropatia dos pés? Eu achei muito interessante, eu queria tirar uma foto. Agora, vou voltar agora. Só um minuto, por favor. Ok, muito obrigada. Esse aqui. Não é? Esse mesmo, já tirei a foto. Muito obrigada. Nada. Então, vamos. Alguma pergunta sobre o que foi dito? Eu agora falei uma porção de coisas, né, de condutas ali, de avaliação do doente, né, das complicações microvasculares, e agora falei a respeito da proteína C reativa e do VHS. Vocês sabem o que significa? Já tiveram aula sobre isso? Não tiveram aula sobre isso? Já viram algum exame complementar onde esse dado foi colocado? Em grande parte a gente viu sim, mas eu não tenho certeza sobre o que é essa velocidade de hemossedimentação. A proteína C reativa, você já viu algum caso onde foi colocado esse exame complementar? Já. Eu só não lembro em qual disciplina que a gente viu isso, mas acredito que sim. Na verdade, são dois biomarcadores. A gente usa mais a proteína C reativa do que a VHS, mas os dois são importantes. O que a gente usa mais é a proteína C reativa, que, na verdade, tem uma relação com um quadro inflamatório, né? Se o doente tem um quadro inflamatório e essa inflamação
esse quadro inflamatório pode estar relacionado, por exemplo, a uma infecção, que é o caso do nosso paciente, né? Então, ele vai ter uma proteína C reativa elevada. É um método, a proteína C reativa a gente se refere como muito sensível e pouco específica para infecção. Quer dizer, ela é muito sensível para detectar um quadro inflamatório, mas isso não é sinônimo de infecção. Uma doença inflamatória pode elevar, né, não sendo infecção, a proteína C reativa. O raciocínio com VHS é a mesma coisa, só que a gente usa muito menos. Quando eu tenho VHS muito elevado, superior a 100, né, vocês vão aprender isso na faculdade. VHS acima de 100 são 3 coisas, né? Câncer, doença autoimune e tuberculose. São 3 condições que favorecem ali um VHS muito elevado, superior a 100, né? No nosso caso aqui, o VHS superior a 100, ele está direcionando para a possibilidade de uma infecção que continue em atividade, tanto que foi feita a ressonância e não foi visto inicialmente pela radiologia, né? Eu já vou mostrar, que é a osteomielite. Então, quando você tem uma infecção que complica, né, evoluindo com infecção óssea, com osteomielite, isso faz com que o VHS, que está elevado, continue elevado, apesar do doente estar sendo tratado. Então, chamamos isso de biomarcadores, e é assim que eles são interpretados, né? Deixa eu só mostrar aqui um slide sobre isso, para que vocês entendam também. Onde é que aqui foi onde eu parei. Então, aqui é o pé do doente, né? Que eu já tinha mostrado anteriormente, né? Uma infecção grave, com necrose, uso de biomarcadores. Aqui, como que a gente pode utilizar os biomarcadores, né? Para fazer o diagnóstico, para ver se prescreve antibiótico ou não, para ver se o doente está respondendo ao tratamento, para interromper o uso de antibióticos, né? E permitindo a possibilidade de um diagnóstico precoce e acurado de um quadro infeccioso. Então, para isso, nós usamos os biomarcadores. Aqui, o tratamento da infecção propriamente dita, né? O doente tinha esse quadro aqui, e foi colhido cultura e foi iniciado antibiótico. Lá no caso clínico, está dizendo que foi iniciado ampicilina sulbactam. Vocês sabem o que é isso? Ampicilina sulbactam? Eu não sei, não. Ninguém sabe. Eu tenho 40 pessoas que estão conectadas aqui. Eu não sei, professor. Vocês ainda não tiveram infectologia, né? Prescrição de antibióticos, não? Bom, Mas estamos tendo agora, professor. Ele Só falou 4 quanto aulas. isso. a ampicilina, ele é um beta-lactâmico, né? Nós temos a penicilina e temos drogas que têm aquele anel beta-lactâmico. A ampicilina é um deles. A ampicilina, cefalosporina são beta-lactâmicos, né? Então, a ampicilina é um beta-lactâmico. E, por conta de se tentar uma melhor cobertura para as bactérias, aonde a gente usa esse tipo de droga, por exemplo, a ampicilina, né? Porque a gente tem uma questão aí do uso da droga, o tempo, a resistência bacteriana. O que aconteceu ao longo do tempo? Foi desenvolvido, né, pela indústria farmacêutica uma classe de drogas que se chama inibidores da beta-lactamase. O que a beta-lactamase faz? As bactérias têm enzimas que inativam os beta-lactâmicos, né? Que são as beta-lactamases. Então, a indústria desenvolveu drogas para tentar impedir, né, que essas enzimas produzidas pelas bactérias inativassem os beta-lactâmicos. Como é que se chama isso? Inibidores da beta-lactamase. E essas drogas elas foram colocadas juntas com o antimicrobiano. Então, tem a ampicilina sulbactam. A ampicilina é um beta-lactâmico e o sulbactam é um inibidor da beta-lactamase. O nome comercial é o Unazin, né? Ampicilina, vocês algumas vezes até já tomaram isso para tratar uma amidalite, por exemplo, amoxicilina com clavulanato. É o Clavulin, o nome comercial. Estou falando alguma novidade, não? Vocês nunca ouviram falar dessa droga? Essa sim, professor. Do Clavulin, sim, professor. A Então, ampicilina,
A ampicilina com aquele outro que você falou, então é um conjugado? É como se fosse É para conjugado. aumentar o efeito? É igual a amoxicilina com ácido Com clavulânico. clavulanato. Mesma Entendi. coisa. Só que é ampicilina e sulbactam. Entendeu? Eu tenho outras drogas que tem lá a associação com... Tem um beta-lactâmico e um inibidor da beta-lactamase. O amoxicilina com clavulanato é um exemplo. A ampicilina com sulbactam é outro exemplo. Piperacilina com tazobactam é outro exemplo. Bom, aí, no nosso caso, o doente foi prescrito para ele a ampicilina sulbactam, quer dizer, ali para tratar o pé diabético. Então, o slide que eu mostrei agora, quer dizer, quando a gente vai lá cuidar e tratar de uma infecção, a gente vai procurar, né? Está aqui a infecção, os biomarcadores, está ali digamos assim, um fluxograma, né? Agentes que podem ser utilizados para infecções leves a moderadas e infecções moderadas a severas. Veja lá, o primeiro da lista lá é beta-lactâmicos com inibidores da beta-lactamase, está lá a ampicilina com sulbactam. Tem outras drogas que poderiam ser utilizadas também, mas a conduta dos colegas está certa, né? Posteriormente, houve lá uma melhora num primeiro momento, o VHS continuou elevado, eles fizeram a ressonância que mostrou a presença da osteomielite, que não tinha sido revelada pela radiologia simples, isso também pode ocorrer, né? E foi isolado Escherichia coli sensível ao antibiótico que ele estava usando. Então, no primeiro momento, não foi feito nada errado, né? A conduta foi correta, né? Só que a doença acabou progredindo, né? A partir do momento que ali, ó, ampicilina, observando diminuição dos sinais flogísticos local, mas permanência do VHS elevado. Aí, o que pode ser? A radiografia normal, pediu a ressonância, a suspeita de osteomielite, imagem de osteomielite, e aí a ressonância mostrou achados compatíveis com osteomielite, né? E por isso foi orientado a extensão do tratamento para 6 semanas, né? Está lá escrito lá, neste momento foi feito novo desbridamento e estendendo-se a antibioterapia por 6 semanas, a cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina. Então, era manter o mesmo antibiótico por um período maior por conta da infecção óssea, por conta da osteomielite. Logo a seguir, o doente apareceu secreção purulenta esverdeada e foi feito o Doppler, que não constatou fluxo ali na artéria pediosa e na artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou amputação, está ali indicado, né? A amputação. E a família não concordou com isso, né? Aí que eu interrompo para vocês, para conversar com vocês. E aí? O que a gente faz? Logo a seguir, o doente morreu, né? Foi feito um novo desbridamento e a infecção, que já havia se estendido, né? Acabou comprometendo de forma mais grave, né? O doente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, com choque séptico, insuficiência respiratória e óbito, que é o que está lá no final do caso, que eu já li para vocês, né? O que vocês acham? Foi feita alguma coisa errada? Ou não? Professor, eu não vi nenhum erro na conduta médica, não. Eu acho que eles agiram conforme tinha que agir, respeitaram, chegou na parte da amputação, a família entrou, né, não querendo. Assim, nada que me chamasse a atenção. Vocês mais adiante, né? Vocês hoje são estudantes, né? Então vocês estão fazendo um curso aí, durante o curso todo vocês vão ter convívio aí com os professores, os preceptores, né, do hospital, e a gente aprende medicina discutindo casos, né? Casos que internaram e evoluíram e logo a seguir se faz discussão da conduta. Então a medicina avança assim, a gente aprende, né? Tratando de doentes e discutindo os casos, né? Durante
a internação do doente, e também depois que o doente evolui com alta ou evolui com óbito, a gente faz uma revisão e discute caso, todo mundo aprende. A gente tem que ter cuidado, né, de quando vai discutir caso, a gente pode encontrar, digamos assim, cuidado com as palavras que eu estou falando. A gente pode encontrar algumas coisas que podem ser considerada alguma falha, algum erro de conduta, alguma coisa que poderia ter sido feita, não foi feita, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? É uma questão que se chama ética, né? Eu não posso, o médico que tratou desse doente fez tudo errado, que o doente morreu. Isso não é uma discussão médica, não é uma discussão médica, né? Isso a gente tem que, olha, talvez, naquele momento que o doente internou, onde foi feito isso, isso e isso, talvez pudesse ter sido feito dessa maneira e talvez o doente tivesse uma evolução distinta. Então, a gente pode fazer críticas, faz parte, né? Na hora que eu vou discutir um caso, eu posso não concordar com o que você está falando e você também pode não concordar com o que eu estou falando. A gente vai chegar ali a um meio termo, a uma solução, né? Isso faz parte da atividade médica, a gente discutir e chegar a uma solução, mas sempre com respeito, com cuidado, né? Levando em consideração as questões éticas, né? Agora, em relação à amputação, eu converso, indico, a família diz que não quer, e fica por isso mesmo, que o doente está, a família e o doente está... Como é que isso é gerenciado? Vocês têm ideia? Porque está claro ali que o doente devia permitir a amputação para salvar a vida dele, né? Mas ele não permitiu, e a família não permitiu também. Rapidinho, o paciente, ele permitiu e a família não, ou ambas as partes negaram? Os dois não permitiram, não, nem o paciente, Sim. nem a família. Mas o que você acha? Digamos que você esteja ali, conversando com o doente, né? Você é cirurgião, está vendo que aquele caso não tem mais jeito do que está sendo feito ali, curativo, desbridamento, a infecção se estendeu, o doente vai morrer, que foi o que aconteceu. E, além disso, tinha um Doppler arterial mostrando que não tem fluxo arterial. Quer dizer, se eu estou tratando uma infecção que está se estendendo e o Doppler mostrou que não tem fluxo arterial, não tem jeito. Vai evoluir para o óbito. Quando isso ocorre, isso está dentro da medicina, no que a gente chama de princípios da bioética, que vocês também já aprenderam isso ou vão aprender durante o curso? Vão aprender, né? Princípios da bioética. São 4 princípios. É o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia e justiça, ou equidade. E aí o doente ele tem o direito, né, pelo princípio da autonomia, de dizer que não quer se submeter ao procedimento. E foi o que ele fez. E a família também. É chato isso, né? Porque se o doente está decidindo dessa maneira e a família também, o final da história a gente já conhece, o doente vai morrer, né? Mas ele está exercendo, dentro dos princípios da bioética, o princípio da autonomia. O doente está lúcido, ele diz que não quer que vai ser feito, eu não posso amarrar ele e fazer sem autorização. É complicado isso, é complicado, porque você como médico, né, junto com outros colegas, você está vendo que precisa amputar. Vamos ao contrário, digamos que o doente autorizou, né, ou a família autorizou. Como é que é feito? É feito um termo onde se escreve que o paciente ou o seu responsável legal está autorizando a realização da amputação, que ele foi orientada pelos médicos e tudo, e ele assina, né, coloca ali a identificação, e aí o procedimento é feito de amputação pelo colega da cirurgia vascular mesmo, né? Algumas vezes o colega da ortopedia. Mas esse caso, por exemplo, é o colega da cirurgia vascular que faria a amputação. Só que não foi feito porque o doente não concordou, a família não concordou. Às vezes, essa resposta ela pode ser, digamos assim,
modificada, né? Com uma conversa com um pouco mais de detalhe, né? Ou uma nova conversa com o paciente ou os familiares. Quer dizer, o médico pode fazer isso, porque ele está vendo claramente que, se o procedimento não for feito, o doente vai morrer. E foi o que aconteceu, né? O que é muito chato, né? O que é muito chato. Mas você não pode avançar para fazer um procedimento, né? Digamos assim, não respeitando a autonomia do paciente. Nós fazemos isso algumas vezes em situações quando o doente é um risco iminente de óbito. Aí o médico toma providência para não deixar o doente morrer, né? Para não deixar o doente morrer. Então, essa questão, no caso que está sendo discutido, foi conversado, o doente disse não, a família disse não, acabou. O que o médico faz? Ele anota no prontuário que indicou a amputação, porém, tanto o paciente quanto a família não concordaram com o procedimento, assina, carimba, acabou. Porque você já sabe o que vai acontecer mais adiante, né? O doente vai morrer. E foi o que aconteceu. Então, são coisas difíceis de serem administradas, né? Nós temos princípios aí na medicina que a gente deve obedecer, mas é um caso que evoluiu com complicação e os itens foram feitos, né? Os procedimentos tomados, mas o final foi ruim, o doente morreu. Perguntas? Eu tenho, assim, só para finalizar, você estava falando sobre aquele biomarcador, o VHS. Aí Sim. você falou que quando tiver superior a 100, ele vai indicar, ele pode indicar 3 coisas, que é câncer, doença autoimune e o que mais Tuberculose. mesmo? Tuberculose. Ah, tuberculose. Obrigada. Isso aí é do meu tempo de faculdade. Eu vou fazer esse ano 45 anos de formado. Olha que eu nunca mais esqueci. VHS acima de 100 é o quê? Doença autoimune, tuberculose e neoplasia. No nosso caso, não é nada, nenhuma das 3. É osteomielite, né? É osteomielite. Mas isso eu nunca mais esqueci. Então, eu tinha um professor na faculdade que falava: você pode sair da faculdade sem saber nada, mas tem que saber tratar a tuberculose, porque a tuberculose é uma doença muito prevalente no Brasil, né? Por conta da nossa questão socioeconômica. Então, você pode sair da faculdade sem saber nada, mas tem que saber tratar tuberculose. Também nunca mais esqueci que ele falava isso, né? A gente tem que ir ouvindo, né? E alguma coisa assimila. Mas a explicação é um biomarcador relacionado a quadro inflamatório, que pode ser por conta de uma doença autoimune, pode ser por conta de uma infecção, pode ser por conta de um quadro de uma doença consumptiva, como uma neoplasia, né? Que são os exemplos mais evidentes. Alguma outra pergunta? Professor, eu tenho. Pode falar. Nesse caso aí... A Erenice, só um minutinho. A Erenice colocou aqui no chat, né? Se o paciente está lúcido, deve-se respeitar a vontade do paciente. Obviamente, você está certo. É isso mesmo, Erenice. Foi o que eu falei. É isso mesmo. Respeitar um princípio da bioética que se chama autonomia do paciente. Exatamente isso. Pode falar. Nesse caso aí que o senhor trouxe para a gente, o paciente ele evoluiu com osteomielite, não era? Sim. Essa osteomielite ela está relacionada com a úlcera? Lógico, extensão da doença. É o pé Seria uma diabético. Na verdade, o doente tinha neuropatia e doença vascular. Fez uma lesão que progrediu, estendeu, evoluiu com necrose, com exposição de tendão e extensão para osso. Osso, músculo, quer dizer, foi avançando e comprometendo o estado clínico do paciente. Exatamente, a porta da entrada pode ser uma pequena lesão no pé, que deu essa tragédia toda. Então, a importância de você avaliar a neuropatia, de proteger o pé do diabetes, senão você pode ter essa tragédia aí, né? Que o doente ele vai ter ali o ferimento que vai progredir, vai infectar, e ele não vai se queixar de nada, porque ele não sente dor. Ele não sente dor porque
neuropatia diabética, ele não refere dor. Quando você vai ver, a infecção já está presente, já avançou. Por isso que é importante ter a inspeção, inclusive da família, olhando para ver se tem. Então, muitas vezes são pessoas idosas, né? Que não tem dor, não se queixa, faz um ferimento, não se queixa, porque não está sentindo dor. Aí, quando vai ver, a infecção já, aquela solução de continuidade que era pequena, se transforma, evolui com progressão, vem a infecção, que é difícil de tratar, porque você tem, muitas vezes, como no nosso caso do paciente, você tem, além da neuropatia, você tem um comprometimento do fluxo arterial. Quer dizer, se eu tenho comprometimento do fluxo arterial, os antimicrobianos, quer dizer, a concentração dos antimicrobianos é pouca naquele tecido, exatamente porque chega pouco sangue. Além de ser diabético, que o doente diabético tem uma chance maior de evoluir com infecção com gravidade. Então, são fatores que, digamos assim, se somam, né, para causar um dano grave ao doente, podendo levar ao óbito. Tanto que é a principal causa de amputação não traumática, né? Entendi. Ok? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Muito bem. Se não tem pergunta, então podem colocar o nome, a matrícula e um abraço. Semana que vem é outro caso. A gente vai começar a falar de outro caso, tá? Para a gente discutir. Um abração para vocês. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite para vocês. Um abraço.